Olá, eu vou falar com vocês um pouco sobre o cultivo de plâncton. Aí nessa aula a gente vai falar uma parte mais introdutória, então vou caracterizar um pouquinho e falar da importância dele para a aquicultura, tá? Então, os plânctons eles são organismos aquáticos que são arrastados pela corrente. Tá? E os fitoplânctons são micro-organismos fotossintetizantes, ou seja, eles utilizam a luz solar para produzirem seu próprio alimento. Já os zooplâncton, eles são pequenos animais, normalmente microcrustáceos, moluscos, larva de peixe, larva de inseto, tá? Então, na definição do que é um plâncton, entra essa característica de ser levado pela corrente e ter um tamanho pequeno. Então, o nome plâncton, ele vem do grego, e ele significa a deriva. E a gente tem zooplâncton. O zoo, também no grego, vem de animal. E o fitoplâncton vem de fíton, que vem de planta, né? Então, como a maioria do fitoplâncton é verde, fizeram essa ligação com as plantas. Então, o nome leva a pensar que eles são levados pela corrente, ou que não tem movimentação. Mas algumas espécies elas apresentam movimentação, né? Muitas espécies, na verdade, que às vezes elas não têm como vencer uma corrente porque são bem pequenas, mas elas podem se deslocar e se deslocam. Então, a maioria dos micro-organismos que compõem o plâncton, eles possuem um ciclo de vida curto, tá? Nascimento e morte ali é bem rápido. E aí, eles apresentam mudanças na composição do fitoplâncton de um local de acordo com temperatura, vento, disponibilidade de oxigênio. Então, quando a gente pensa, por exemplo, num lago, então vai ter o predomínio de determinadas espécies numa época. Aí, quando a temperatura mudar, quando a gente, digamos, estava mais quente, esfriou, aquelas espécies que têm preferência por água quente, elas vão ter sua população reduzida, e aí vai ter o predomínio daquelas que têm preferência por águas mais geladas. Nós temos espécies que apresentam ovos de resistência, então, dependendo da situação, pode não ter nenhum indivíduo adulto, a população toda está em ovos dormentes, e aí, quando ficar propícia a condição ambiental, esses ovos eclodem e aí continua a crescerem e se reproduzirem normalmente. Tá? Assim como a temperatura, outros fatores ambientais também afetam, disponibilidade de oxigênio, de alimento, qualidade da água. Isso tudo vai fazer com que essas populações estejam alternando. Tá? E por essa característica de serem, de modificar a sua população em decorrência dos fatores ambientais, muitas vezes elas são utilizadas como indicadores da qualidade de um ambiente. Principalmente o zooplâncton, é ter testes de toxidez com várias substâncias, porque eles são animais sensíveis, então se algo é tóxico para eles, pode ser tóxico para outros organismos ou pode desestabilizar todo o ambiente. E caso não seja tóxico para eles, como são bem sensíveis, para outros animais é muito provável que não seja. Então, até medicamentos humanos são testados e estão sendo desenvolvidos para ser usados em humanos, né? São testados no zooplâncton antes de ir para outros tipos de animais e chegar no ser humano por final. Então, essas variações na composição do fito e do zooplâncton no ambiente, além das condições bióticas, que são as condições de qualidade de água, não há bióticas essa, né, mas bióticas da comunidade viva ali, a gente tem outras características, como a predação.
Vamos imaginar um viveiro escavado que você adubou, e aí apareceu o fitoplâncton, o zooplâncton, e você vai soltar os peixes. Se você coloca 2 larvas por metro quadrado, você vai ter um nível de predação desse zooplâncton. Agora, se você coloca 100 larvas, 1000 larvas por metro quadrado, já vai ser uma outra característica de predação. Então, quanto mais larvas de peixe você colocar, menor vai ser a quantidade de zooplâncton ao longo do tempo, porque essas larvas vão consumir. Tá? E aí, quanto ao deslocamento do zooplâncton, ocorre uma migração vertical em várias espécies. Elas apresentam fototaxia, que é a atração pela luz. Não todos, mas muitos apresentam isso, né? Então, se a fototaxia é positiva, por exemplo, uma espécie de urna, ela vai se aproximar da superfície quando tiver sol. Quando chegar o período da noite, ela vai mais para a parte do fundo. Se é uma que tem fototaxia negativa, ou seja, ela tem aversão à luz, ela não gosta da luz, digamos assim, quando tiver de noite, essas espécies vão ficar mais na superfície e se deslocar pela coluna d'água toda. Quando for de dia, que tiver muita luz, elas vão para o substrato, vão para o fundo, vão se esconder um pouco. Tá? E aí, qual a importância do zooplâncton, né? Ou do plâncton em geral? O fitoplâncton, ele vai, como eu falei, é fotossintético, então ele vai pegar a luz do sol e vai produzir alimento para si. O zooplâncton, ele serve como um condutor desse fluxo de energia, onde ele vai pegar esse fitoplâncton, tá? Vai se alimentar dele. Muitos zooplâncton se alimentam do fitoplâncton ou de detritos, são sujeiras lá do fundo, restos de alimento, restos de animais. E aí eles vão, ao ser predado pelas larvas de peixe, por exemplo, eles fazem esse fluxo de energia. Então, absorveu a luz do sol, produziu alimento para si, e aí essa produção vai passando nos níveis tróficos, na cadeia trófica, né? Então, o produtor primário, que é a microalga, consumidor primário, que vai ser o zooplâncton, consumidor secundário, que pode ser uma larva de peixe, ou uma larva de molusco, ou outro animal. E assim, essa energia que veio do sol e foi captada pela microalga, ela vai passando no nível trófico, que é a mesma coisa de cadeia alimentar, que a gente chama mais vulgarmente, mas é cadeia trófica, tá? E aí, para a piscicultura, quais as vantagens de utilização e importância? Como esses organismos têm um ciclo de vida curto, isso é interessante que você consegue produzir em quantidade e velocidade algumas dessas espécies. Eles apresentam um alto valor nutricional para os peixes e muitas espécies de peixe eles não consomem ração diretamente. Muitas vezes por uma questão de atratividade. Tem que pensar que no ambiente natural os peixes evoluíram, não tem ração, né? Então a ração foi algo que nós desenvolvemos para poder criar essas espécies em cativeiro. E aí muitas espécies estão acostumadas a se alimentar de zooplâncton, que é algo que apresenta um movimento. Então, se você pegar um pintado, por exemplo, um dourado, você não consegue alimentar logo que nasce com ração. Você tem que dar um alimento vivo, um zooplâncton que se movimenta, que vai atrair a atenção desse peixe, e aí ele vai comer e vai sobreviver. Se der só a ração, vai morrer. Tá? E aí a gente tem situações que alguns peixes eles podem até pegar ração, mas não comem tão bem, enquanto que outros é desnecessária a utilização do zooplâncton. E é interessante também que eles, por estarem vivos, eles não vão se decompor ali, não vão
prejudicar a qualidade da água. Então, quando você joga uma ração e ela já vai liberar nutrientes, né, para a água e prejudicar a qualidade dessa água em poucos segundos ou minutos, o alimento vivo ele pode permanecer horas, dias ali, e o peixe tem essa possibilidade de se alimentar dele sem que esse zooplâncton esteja prejudicando a qualidade da água. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos da utilização de zooplâncton e fitoplâncton também. Isso é uma tabela de alimentação, ela é muito utilizada para peixes marinhos, porque a larvicultura do peixe marinho é um pouco mais complexa do que os peixes de água doce. Isso principalmente pelo tamanho que a larva de peixe marinho nasce, que é bem menor. E também tem uma questão evolutiva que o ambiente marinho ele é mais estável do que o de água doce. Então, você pegar uma lagoa, variação de temperatura durante o dia é grande, nas épocas do ano também, a qualidade da água é muito variável, enquanto que no oceano as coisas são mais iguais sempre, né? A temperatura vai estar sempre a mesma, ou muito parecida, qualidade também, não varia ao longo do dia ou ao longo dos meses tão drasticamente. E aí os peixes marinhos se acostumaram com isso. Esse tem que proporcionar uma qualidade de água melhor, sem tanta variação para a larvicultura ser bem sucedida. Mas voltando à questão do tamanho pequeno das larvas, isso faz com que seja obrigatória a utilização de alimento vivo. E aí, reparem essa tabela, quem nunca viu, aqui a gente tem o comprimento da larva do peixe, tá? Que é uma larvicultura de robalo. Então, você tem uma larva de 1,8 milímetros, que é algo minúsculo. E aí, aqui é a tabela de dias que você vai fornecer de alimento para essas larvas. E aqui outras características, como renovação de água e fotoperíodo, né, que é a quantidade de horas-luz que você vai fornecer para o animal. Mas aí a gente vai trabalhar com alimento e com os dias. Então, perceba aqui, ó, que logo no início, a larva eclode é chamada dia zero, no dia que ela eclode. Então, começa a alimentar com Nannochloropsis oculata, que é essa tabelinha verde aqui. Isso é uma microalga. Aí é importante a microalga na larvicultura dos peixes marinhos, porque ela vai dar contraste na água, e aí o peixe consegue visualizar o alimento que você vai fornecer. E aí o primeiro alimento que a gente fornece é o rotífero. Tá? Nesse caso aqui a espécie é Brachionos rotundiformes, mas outras espécies de brachionos são utilizadas também. E aí na quantidade de 5 a 20 rotíferos por ml de água. E aí, ó, essa larva de robalo, ela vai passar 14 dias se alimentando exclusivamente de rotífero. Então, é um período longo, 14 dias só você fornecendo esse zooplâncton. Depois vai entrar um outro zooplâncton, que é a Artemia. E aí a gente vai da 14º ao 18º náuplio de Artemia, que é logo que eclode o cisto. O cisto é o ovo de resistência da Artemia. Então, você compra o cisto no quilo, aí você coloca lá na água e de 24 a 28 horas, dependendo do tipo de cisto que você comprar, nasce o náuplio. Aqui a gente tem uma foto do náuplio, que é à direita embaixo. Esse é o náuplio. Passou um dia, ele é chamado de metanáuplio, que já é esse aqui, que é maiorzinho, um pouco diferente. Então a gente usa náuplio no início e metanáuplio depois, tá? E aí vai entrando com uma ração bem pequena, 0,3 milímetros. Tá? Mas olha que essa ração de 0,3 milímetros, ou seja, ela tem quase a metade de meio centímetro, ela é maior do que o comprimento da larva quando a larva eclodiu. Então, vai passar aqui, ó, 30 dias
até você iniciar o fornecimento de ração. E mesmo assim, quando você fornece a ração, você fica ainda 20 dias para tirar todo o zooplâncton e aí o peixe poder se alimentar exclusivamente da ração. Então, por essa tabela aqui, a gente vê a importância do fitoplâncton e do zooplâncton. As larvas de peixe em geral, elas não se alimentam do fitoplâncton, mas é necessário que tenha o fitoplâncton por essa questão que eu falei, para ela poder localizar a presa, que gera um contraste, se estiver muito transparente, ela não consegue visualizar direito. Então, uma água esverdeada, ela consegue ver a presa, que vai ser o zooplâncton que eu estou fornecendo, ou o rotífero, aqui no caso, o artêmio. Ela mantém uma boa qualidade de água e ela faz com que o rotífero e a artêmia não morra pouco tempo depois que eu forneci por falta de alimento. Então, o rotífero e a artêmia elas estão se alimentando dessa microalga e isso faz com que ela permaneça viva dentro do tanque. Tá? Não é desejado, mas, por exemplo, a artêmia, se o peixe não consumir, ela vai crescer ali. Tá? Mas a gente quer que ela seja consumida. Mas só para dizer que o ambiente está propício a ponto da artêmia se desenvolver por causa da presença da microalga. Então, a microalga vai dar esse contraste e vai fazer com que o zooplâncton permaneça vivo até que a larva consiga localizar e se alimentar desse zooplâncton. E aí vai realizando várias contagens do zooplâncton na água onde estão as larvas, para verificar como é que está o consumo, se você tem que repor ou não, porque as larvas não podem ficar um tempo sem se alimentar. Então, sempre tem que ter alguma coisinha ali e aí você vai repondo isso que elas foram consumindo. Então, sei lá, foi a larvicultura do robalo. Aí aqui um exemplo da sardinha, mesma coisa, tá? Começou com a microalga, depois rotífero e o artêmia entrou com ração. Mas olha que no caso da sardinha, bem menor o período de larvicultura utilizando exclusivamente alimento vivo, por 7 dias, e aí com 7 dias já começa a adaptação para a ração, sendo que com 15 dias você já parou de utilizar o alimento vivo. Agora, uma outra forma, tá? Essas duas, o robalo e da sardinha, foram intensivas, e a outra é uma semi-intensiva, embora ainda seja realizada dentro do laboratório. Só que aqui é um pouco mais parecido com o que a gente vê a campo pela utilização do fitoplâncton selvagem. Então, como é que realizou isso? Adubou o tanque, e aí o que surgiu de fitoplâncton e, em sequência, zooplâncton selvagem, foi fornecido para as larvas. Aí, aqui no caso, a água era bombeada da parte externa, onde estava esse tanque, onde tinha sido adubado, e era bombeada para a parte interna do laboratório para capturar esse zooplâncton e fitoplâncton. E aí, como a larva não podia ficar sem se alimentar, era fornecido também o rotífero para que a quantidade de presas, que a gente chama o zooplâncton, que a larva pode consumir de presa, então para que a quantidade de presa não ficasse baixa e a larva não tivesse que se alimentar e viesse a morrer. Tá? E aí depois é utilizada a ração, o animal é adaptado à ração e aí, estando forte já, um tamanhozinho legal, comendo sua ração, você pode comercializar para as fazendas de engorda. Aqui, rapidinho, depois a gente vai ver em detalhes os métodos de cultivo, mas aqui são tanques de criação de rotífero, tá? Esse aqui é lá em Santa Catarina, fiquei um tempo nesse laboratório, que é o mesmo onde realiza a larvicultura de sardinha, robalo e taim.
Tá? Então, esse tanque aqui é de cultivo de rotífero. Aqui é utilizado para eclodir a artêmia e para enriquecer, porque o rotífero ele é pobre nutricionalmente, porque você está dando só fermento para ele crescer, para ele se multiplicar, a base da alimentação é fermento, então nutricionalmente ele não fica bom, e aí usa esses tanques aqui para fornecer um alimento mais rico para o rotífero no momento que você vai dar para a larva. Então, o rotífero é como se fosse uma cápsula que vai se alimentar do que você está fornecendo ali um pouco antes, vai enriquecer, são principalmente ácidos graxos, gorduras, de forma mais grosseira falando, e aí quando você fornece esse rotífero para a larva do peixe, ela se alimenta. Tá? Então esse tanquezinho aí era utilizado para isso, para eclodir artêmia e para enriquecer rotífero, que é uma foto de experimento para definir a quantidade de rotífero por larva de sardinha, que a gente tocou lá. Eu quero só que vocês vejam que a água está esverdeada pela presença de microalga. Então, era preciso cultivar microalga, ou quando fosse fazer larvicultura, pedia para os vizinhos lá que tinham um laboratório destinado à produção de microalga, e eles cediam microalga para ser utilizado na larvicultura. Tá? Porque, assim, laboratórios de produção de pós-larva de camarão marinho, de larva de peixe marinho, de molusco, né, que são as ostras, os mexilhões, eles são dependentes de um setor de microalga. Então, se você pensar que o laboratório vai ser destinado à produção desses organismos e ele ainda precisa produzir microalga, fica a microalga como um setor secundário daquele laboratório e às vezes ela é um pouco negligenciada. Você tem a possibilidade de pegar de um outro que tem uma estrutura melhor na produção de microalga, vale a pena. Que era o que fazia lá quando as larviculturas eram grandes. Tá? Aí eu trouxe alguns trabalhos com água doce, tá? Mas coisinha rápida hoje. Para a gente ver que não é só de marinho, né? Como eu falei, os peixes em ambiente natural se alimentam disso. E aí esse trabalho com pacu. E aí os pesquisadores eles testaram utilizar a artêmia por um tempo dentro do laboratório antes de liberar esses peixes para os viveiros escavados. Esses viveiros adubados, tá? É comum na larvicultura de tambaqui, pacu, você faz a reprodução, as larvas eclodem, depois que essas larvas absorveram o saco vitelino, que é a reserva endógena de alimento, ou seja, o animal nasce com aquele alimento, que é o saco vitelino, absorve, e aí ele tem que procurar alimento exterior, né, para sobreviver. E aí é normal na larvicultura dessas duas espécies, no momento que está finalizando essa absorção do saco vitelino, o produtor já libera as larvas no viveiro escavado. E aí o trabalho mostrava uma opção de manter um tempo essas larvas no laboratório antes de liberar elas no viveiro escavado. Os resultados vocês vão ver interessantes, mas antes de considerar isso, façam cálculos para ver o custo que vai ter a manutenção, tá? Não adianta um desempenho ser excelente, tá? Do ponto de vista zootécnico ser ótimo, se do ponto de vista econômico não for. Então, a melhor sobrevivência tem que estar atrelada com um maior ganho financeiro, tá? Mas aí, isso tem que ser avaliado. Então, assim, qual foi o experimento aqui? Os pesquisadores fizeram o seguinte: nesse L0, as larvas foram direcionadas direto para o viveiro, escavado lá do bar, como eu falei, não passaram por alimentação dentro do laboratório. O IL3 permaneceram 3 dias dentro do laboratório, depois foram liberados para os viveiros. IL6, 6 dias sendo alimentado dentro do laboratório, com os zooplâncton depois liberado para o viveiro. E L9, por 9 dias, né, foi alimentado dentro do
do laboratório. Então, o que variou foi o período que essas larvas ficaram indoor, dentro do laboratório, a mesma coisa, se alimentando de zooplâncton, no caso do experimento foi artêmia, antes de ser liberado para o viveiro. Tá? Aí tem a estrutura do tanque, não entrar muito nisso do experimento, mas eu queria destacar que os primeiros 3 dias recebia 100 náuticos por larva, do quarto ao sexto dia 250 náuticos e do sétimo ao nono dia 500 náuticos. Tá? Os experimentos que tinham do sétimo ao nono dia dentro do laboratório, né? Porque os outros já estavam lá no viveiro. Mas o que eu quero destacar é o seguinte, veja que vai aumentando a quantidade de náufrago à medida que o peixe cresce. Então, o peixe não vai comer a mesma coisa daqui 2 dias, a mesma quantidade, do que comeu hoje. E uma outra questão é que o peixe vai crescendo. Então, como eu mostrei lá na avicultura do robalo da sardinha, lá iniciava com náufrago, depois passava para o metanáufrago, que já era artêmia maior. Aqui nesse experimento ele alimentou só com náufrago. Então, depois de uns dias, o náufrago está bem pequeno, e aí o animal, para comer uma quantidade suficiente, ele se esforça muito, tendo que ir atrás desse náufrago, né? Se alimentando. É igual a gente quando tem que tá querendo se saciar e vai comendo umas coisas muito pequenas, o esforço que dá para a gente se saciar comendo aquilo é muito maior do que pegar um alimento maior e já ingerir. Tá? E aí, a partir do 4º dia, todo mundo já começou a receber ração aí nesse experimento. Aí, vamos ver os resultados aqui. Aqui os resultados ao longo do período lá que foi dentro do laboratório, no momento que ia ser lançado no tanque. Então, a gente vê aqui que a sobrevivência foi muito parecida. Então, esse aqui foi o tratamento que ficou 3 dias no laboratório. Então, eu próximo a 95%, outro 90%, outro aqui também perto dos 90%, sendo que ele teve uma faixa de variação. Então, os que ficaram 3, 6 e 9 dias dentro do laboratório, a quantidade de sobrevivência foi parecida, até o momento que foi ser lançado no tanque. E aí, isso aqui, os primeiros dias. Depois que foi para o tanque, tá? Ficou até 45 dias no tanque, depois eles foram pescaram esses juvenis para ver. Olha a diferença da sobrevivência. No tratamento que já foi lançado direto no viveiro, que não ficou dentro do laboratório comendo do artêmia, a sobrevivência foi 10%, enquanto aqui nos peixes que ficaram 9 dias sendo alimentados de artêmia e depois jogados no viveiro, a sobrevivência foi de 50%. Aqui porque já era um animal maior, então menos predadores conseguiriam se alimentar dele, e passou de uma fase bem crítica ali, que é os primeiros dias de larvicultura. Então a gente vê que a utilização da artêmia dentro do laboratório fez com que saísse de 10% de sobrevivência caso não tivesse sido feita essa alimentação dentro do laboratório, para 50% de sobrevivência. Então é uma diferença bem grande. E eu trouxe um outro trabalhinho só para vocês verem a diversidade de espécies de zooplâncton que tem dentro de um viveiro. Então, ele adubou o viveiro, utilizou larvas de tambaqui em diferentes densidades de estocagem. E aí, eu peguei essa tabela só para vocês observarem. Então, o zooplâncton é uma variedade grande de espécies. Tá? E aí a gente tem rotíferos, cladóceros, copépodes. A gente vai trabalhar esses grupos individualmente. É bom que vocês já vão se familiarizando com os nomes. Então, várias espécies dentro do grupo de rotíferos, muitas espécies dentro dos cladóceros e também dos copépodes. E aí a gente tem outros organismos que compõem o zooplâncton, as larvas de quironomídeo, que é uma espécie de mosquito.
Tricóptera, que é também um inseto, tá? E aí, ostrácoda, que é um microcrustáceo. Então, aí, mostrando para vocês a quantidade de zooplâncton que tem dentro de um tanque. Então, o cultivo de zooplâncton ele não é só dentro do laboratório. Dentro do laboratório você consegue criar espécies específicas que você quer trabalhar, uma quantidade maior, num controle, mas mesmo quando você opta por adubar um tanque, você está fazendo um cultivo de plâncton. Tá? Você está fornecendo condições apropriadas para que o plâncton se desenvolva. Tá bom? Então, essas eram as informações que eu queria trazer para vocês nessa primeira aula, só para a gente se ambientar um pouco, conhecer, ver da importância, e aí a gente vai trabalhando nas aulas seguintes, tá? Um abraço aí a todos, até mais.